Hoje vamos apresentar o trabalho de Biologia Celular e Genética sobre o organismo eucarionte, especificamente célula animal, com as alunas Ana Lígia e Vitória Caroline, do primeiro período de odontologia da Faculdade Hermes. Neste trabalho, também abordaremos sobre suas organelas e suas respectivas funções, mas antes vamos falar o que é uma célula animal. Célula animal ela é eucariótica, ou seja, uma célula que apresenta núcleo delimitado pela membrana, é constituída basicamente de membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Todos os seres vivos são constituídos por célula, podendo se diferenciar por um grupo para outro. As células realizam todos os processos do corpo, incluindo produzir e armazenar energia e produzir proteínas, que são moléculas que têm papéis metabolismo, replicação do DNA e transporte de outras moléculas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre algumas organelas presentes na célula animal e suas respectivas funções. Núcleo. O núcleo é responsável por controlar todas as atividades celulares. Dentro dele está o genoma, que é a codificação da informação genética do DNA. Sua forma é variável e depende de cada célula, mas geralmente é arredondada e se cora facilmente com hematoxilina e corantes básicos. Normalmente, cada célula tem apenas um núcleo, mas também existem células multinucleadas. O núcleo é o principal líder na síntese e processamento do RNA, incluindo o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA de transferência, que serão exportados para o citoplasma e serão os principais responsáveis pela produção de proteínas. Nucleolo. O nucleolo é responsável pela geração dos ribossomos, essenciais na síntese de proteínas. Pode haver vários nucleolos em uma célula, mas eles geralmente estão fundidos de modo que parecem ser apenas um ou dois nucleolos. Retículo endoplasmático. É formado por canais separados por membrana. Esses canais se comunicam com o envelope nuclear. Pode ser pensado como uma rede de distribuição que traz o material que uma célula precisa de qualquer ponto até o seu ponto de uso. Portanto, o retículo endoplasmático tem a função de transporte, atuando como um canal de comunicação entre o núcleo e o citoplasma. Dois tipos de retículo endoplasmático são reconhecidos, o liso e o rugoso. Retículo endoplasmático liso, também conhecido como agranular, é formado por um sistema de túbulos cilíndricos sem ribossomos ligados à membrana. A membrana do retículo endoplasmático liso é contínua com o aumento rugoso, embora existam diferenças entre as moléculas que compõem as duas membranas. Retículo endoplasmático liso está envolvido em vários processos funcionais, dependendo do tipo de célula. Por exemplo, em células produtoras de esteroides, como a glândula adrenal, ocupa grande parte do citoplasma e contém algumas das enzimas necessárias para a síntese desses hormônios. O retículo endoplasmático liso também é abundante nos hepatócitos, onde é responsável pelos processos de ligação, oxidação e metilação que as células usam para inativar certos hormônios e neutralizar substâncias nocivas e tóxicas. Retículo endoplasmático rugoso. É formado por túbulos achatados e sistema ribossomal fixado a uma membrana, conferindo-lhe aspecto granular. Sua função é secretar proteínas do citossol para exportação ou para uso intracelular por organelas como lisossomos. Outras funções são glicolização inicial de glicoproteínas, síntese de fosfolipídios, montagem de moléculas de proteínas com múltiplas cadeias polipeptídicas e proteólise de sequências de aminoácidos, que é o sinal para a introdução de proteínas do pool do retículo endoplasmático. Lisossomos são organelas presentes em células eucarióticas e envoltas por uma membrana única, destacando-se por possuírem em seu interior uma grande quantidade de enzimas. As enzimas presentes no lisossomos atuam degradando moléculas, fazendo dessa organela uma estrutura-chave para a digestão intracelular. Além de atuar na degradação de moléculas que a célula captura, os lisossomos também participam da digestão de estruturas obsoletas da própria célula. Centríolos são organelas citoplasmáticas localizadas próximas ao núcleo, dispostas em pares e perpendiculares entre si. São responsáveis pela formação dos cílios e dos flagelos e pela organização do fuso acromático durante a divisão celular. Mitocôndrias são organelas onde ocorre a respiração celular.
Sua principal função é liberar energia gradualmente das moléculas de ácidos graxos e glicose, provenientes dos alimentos, produzindo calor em moléculas de ATP, adenosina e trisfosfato. A energia armazenada no ATP é usada pelas células para realizar suas diversas atividades, como movimentação, secreção e divisão miótica. Citoesqueleto é responsável pelos movimentos celulares como contração, formação de pseudopodos e deslocamentos intracelulares de organelas, cromossomos, vesículas e grânulos diversos, reforçando o formato da célula. Componentes feitos de proteínas incluem microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos. Citoplasma é responsável por armazenar substâncias químicas fundamentais para a manutenção da vida. Também possui a função de sustentação esquelética celular através de uma estrutura constituída por microfilamentos e tubos proteicos chamada de citoesqueleto. Membrana plasmática é uma estrutura fina com uma bicamada que envolve e protege cada célula do ambiente externo e tem por função a permeabilidade seletiva, ou seja, seleciona as moléculas que entram e saem da célula animal. Complexo golgiense, caracterizada por ser um conjunto de vesículas achatadas dispostas em uma pilha e são organelas ativas na síntese, na modificação, no direcionamento e na secreção de produtos celulares.